é isso. O que é contemplação para os gregos e por que isso é importante para eles? A palavra contemplação em grego é teoria, né, como TH, teoria, de onde vem a nossa palavra teoria. Mas o sentido desse termo na Grécia é um tanto quanto diferente do sentido contemporâneo de teoria. A teoria grega, a palavra teorem, né, o verbo teorem em grego, significa ver, originariamente significa ver, está ligado à visão. Enquanto quando a gente fala em teoria, a gente pensa em um conjunto discursivo que tenta explicar alguma esfera da realidade, né? E como o Adriel observou, essa palavra, esse verbo teorem, a palavra teoria, elas, numa fase primeira aí do seu uso na literatura grega, elas estão ligadas à visão de um festival religioso. Contemplar o divino que se manifesta lá num festival religioso, né? Teorem significava sobretudo isso, viajar para ver um festival em homenagem a algum deus, né? E ser arrebatado por essa visão, né? Pela beleza, pela profundidade que esse festival revelava. Então Platão pegou essa palavra com todas essas conotações envolvidas, né? Para falar de uma coisa que era fundamental para ele. Ele pensava que, tal como nós olhávamos com os olhos que nós temos, né? A gente conseguia ver os corpos, as coisas sensíveis. A gente podia, de uma maneira análoga, ele está usando uma metáfora para falar de uma coisa que é nova, ele podia olhar para a realidade com os olhos da mente, né? Ou seja, tal como a gente vê com os olhos, a nossa inteligência também consegue captar aspectos da realidade, né? E tem toda essa discussão no platonismo, né? Quando a gente fala em mundo sensível, mundo inteligível, na verdade, Platão não tem essa expressão cosmos, noetos, mundo inteligível. Essa é uma expressão que surge lá no médio platonismo, pelo menos nos textos que a gente tem, né? A primeira vez que eles aparecem é no médio platonismo, em Fílon de Alexandria. Platão fala em topos inteligível, lugar inteligível. Mas, para além dessas nuances, o que eu acho que é importante notar, o meu orientador de pós-doutorado, o Marcelo Marques, ele tem, né, um artigo interessante que era sobre contra os dois mundos em Platão. Ou seja, para ele, Platão não tinha dois mundos. E essa coisa de dois mundos é uma imagem. Quando a gente vai falar do inteligível, tudo que a gente pode fazer é usar a nossa linguagem, que é feita mais para expressar o sensível, e usar como metáfora, né? Na verdade, talvez o modo mais preciso de falar dessa relação entre sensível e inteligível em Platão e na tradição platônica é que o inteligível é como se fosse uma nova dimensão, mais uma dimensão dentro desse todo que a gente hoje em dia pode chamar de real, de realidade. Eles chamariam de topan mesmo, né? O todo, né? Então, assim, a gente consegue captar aspectos da realidade com a nossa visão, nossos ouvidos, nosso tato, etc, né? Mas a nossa inteligência consegue captar aspectos da realidade que os nossos sentidos não captam. Que aspectos são esses? Aquelas realidades que são universais, eternas e necessárias. Então, por exemplo, eu com meus olhos posso ver um triângulo, né? Um triângulo específico que está naquele lugar, naquele tempo, e que é diferente de um outro triângulo, que estiver em outro lugar, em outro tempo, né? Com a minha inteligência, eu consigo captar, entender aquele teorema que fala que a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180 graus. Eu entendo com a minha inteligência que é assim e que não pode ser de outro jeito em qualquer triângulo, né? Reparem, eu não estou vendo essa demonstração matemática com meus olhos. Quando eu entendo essa demonstração, o triângulo continua sendo o mesmo triângulo que eu estou vendo, né? Mas eu captei uma outra dimensão desse triângulo, para além das três dimensões do espaço e a dimensão do tempo, né? Eu captei que o triângulo não é só esse desenho, mas que nele existe essa propriedade necessária de que a soma dos ângulos internos sempre dará 180 graus, né? Eu costumo falar, então, né? A intelecção é captar uma quarta dimensão do real.
para além dos sentidos, mas uma dimensão que está no real. Onde é que essa demonstração matemática está? Está em todos os triângulos que existem ou podem existir. Então eu estou vendo aquele triângulo e de repente eu estou vendo com os olhos da minha mente uma outra coisa nesse triângulo que eu não estou vendo com meus olhos do corpo. Entendeu? Isso é basicamente platonismo. É a gente desenvolver a nossa capacidade de teorem, de contemplar, de observar essa quarta dimensão, que é a dimensão do inteligível. Ou seja, uma dimensão que a gente capta com a inteligência, daí que chama inteligível. Tá? E alguns autores médio-platônicos, ou seja, esses autores que estão escrevendo sobre Platão a partir do século I a.C., vão definir teoria dessa forma. Teoria é noesis. Eles vão falar o que é noesis, né? É a atividade do nous. O que é nous? É a inteligência. Ou seja, teoria é quando a gente faz uma intelecção. Vocês já viram quando a gente estudava matemática, assim, ou quem ainda estuda, a gente vai fazer uma demonstração de geometria, tal, sei lá, e aí a gente está prestando atenção no professor ou lendo o livro e não está entendendo nada, mas a gente se concentra lá, faz um esforço e de repente, subitamente mesmo, a gente fala, nossa, entendi. Não é? Uma metáfora que os medievais vão usar é como se acendesse uma luz na nossa mente, uma luz inteligível, né? E essa metáfora é a doutrina da iluminação de Agostinho, que é um platônico, né? É de repente, é como se tivesse tudo escuro para nossa inteligência e de uma hora para outra se fez essa luz. Isso é a intelecção. E isso é a teoria. Então, para essa tradição platônica, esses filósofos posteriores, tipo Alcino, escreveu um livro chamado Didascálicos, né, do século I a.C., ele vai falar que a teoria é essa noesis, né? Mas quando a gente lê os textos dos autores antigos, a gente vê que teoria não pode ser simplesmente isso. Porque é o que o meu orientador, o professor Marcelo, que era um platônico antimetafísico, ele falava assim, eu não entendo o que é teoria, né? Porque teoria é entender uma coisa com a mente. Então eu falo assim, 2 mais 2 é igual a 4. Entendi. Isso é contemplar? Né? E o dia que ele falou isso, eu estudava Plotino há muito tempo, eu estava no doutorado, não com ele, né? Com o professor Fernando Puente. E eu falei, putz, é mesmo, hein? Eu estudo há tanto tempo essa coisa de contemplação, e isso que o professor Marcelo falou realmente mexeu comigo. É por isso que, depois de um tempo, quando eu tive a oportunidade, eu fui fazer o pós-doutorado com ele, para a gente tratar dessa questão, né? E aí, lendo Platão e lendo Plotino, eu cheguei a uma outra definição que eu não vejo ela muito clara nos autores antigos, mas eu acho que é o que está pressuposto ali. Que teoria é conhecimento com admiração. Ou seja, não basta só conhecer alguma coisa, mas esse conhecimento ele tem que despertar o eros. E é por isso que o eros, né, para quem acha que, nessa visão senso comum aí do platonismo, que é uma filosofia muito abstrata e muito... no qual a emoção não tem papel nenhum, né? O motor da filosofia para os platônicos, e isso Platão deixa bem claro no Banquete, é o amor, né? Se não amar muito, a pessoa não segue esse caminho. Essa é a grande lição do Banquete. Então, eu pensei em definir a contemplação. Para os gregos, a contemplação é uma esfera da existência humana, né? A gente ainda gosta de contemplar. É conhecimento com admiração. É assim que é a minha definição de trabalho. Apesar de não estar claramente assim em nenhum autor, né? Então, isso vai aparecer em Aristóteles, como o Adriel bem mostrou. Aristóteles, na Ética, fala que existem 2 tipos de vida feliz. Essa é a eudaimonia humana, né? Ela pode ser obtida numa vida virtuosa a serviço da comunidade, ou seja, é a vida política, né? Mas não é vida política de escrever num partido político. É política no sentido de polis mesmo, de fazer parte da comunidade, fazer uma diferença na comunidade, independente de eleição, de qualquer coisa assim, né? Mas é fazer uma diferença para pessoas que não são apenas o nosso círculo pessoal. É isso que é a vida política, né? E ele fala que tem um nível mais elevado de eudaimonia, de felicidade, de vida feliz, né? Para os gregos, que é a vida contemplativa,
A vida na qual o aspecto central que é cultivado é a teoria. Ou seja, a teoria para Aristóteles, e ele está pegando aqui uma ideia que é bem clara, bem cara para a tradição platônica toda. Ela é a máxima vida feliz. E aí isso é uma coisa que chama a nossa atenção, né? Teoria não pode ser uma mera intelecção. Quando eu penso, vou pegar o exemplo do Marcelo, 2 mais 2 é igual a 4, isso aí é o máximo de felicidade que eu tive na minha vida? Pelo amor de Deus, né? Alguma coisa está estranho. Mas quando a gente pensa que os momentos máximos de felicidade na nossa vida foram momentos contemplativos, a gente começa a entender o que os gregos estão pensando. Se a gente pensa assim, quando é que foram os momentos que eu fui mais feliz? Né? Alguém pode ser, por exemplo, uma pessoa é pai ou mãe e falar, quando eu tive meu filho. Quem tem filho sabe que filho dá um trabalhão, chora, acorda no meio da noite. Não era a hora que acordou no meio da noite que o pai ou a mãe se sentiram maximamente felizes na vida, né? Mas talvez tenha sido aquela hora que a pessoa olhou para a criança e se admirou com aquele ser que está chegando para o mundo. Ou seja, foi no momento que a experiência da paternidade ou da maternidade se tornou uma experiência contemplativa. Né? Ou quando a gente estava estudando uma coisa muito legal, a gente parou e falou, nossa, isso aqui é legal mesmo. E a gente ficou feliz. Ou seja, uma experiência contemplativa. Ou um dia que a gente estava tranquilão assim, da vida, foi para o mar e ficou olhando para o oceano. Né? Experiência contemplativa. Ah, não, foi quando eu me apaixonei, quando eu tinha 15 anos. Primeiro amor, assim, né? Não foi na hora que estava brigando com a pessoa, que estava maximamente feliz, né? Foi na hora que parou, olhou para a pessoa e falou, nossa, eu gosto dessa pessoa. Ou seja, isso tudo tem como o quê? Conhecimento com admiração. Pode ser um conhecimento que vem através dos sentidos, um conhecimento mais com a inteligência. Na verdade, se a gente presta atenção, faz uma introspecção, não tem conhecimento sensível ou conhecimento intelectual puro para o ser humano, é sempre tudo meio misturado, a gente pode falar em predominância de um ou de outro, né? Então, é assim que eu defino a teoria. E aí, Plotino, ele é um dos grandes discípulos de Platão, ele viveu séculos depois, né? Ele é do século III depois de Cristo, mas ele se entendia como um comentador de Platão, né? E ele avançou as ideias de Platão sobre contemplação até o limite. E eu acho, então, que ele é um bom exemplo para a gente entender quais são as possibilidades dessa ideia de contemplação na tradição platônica e por que, para os platônicos, a contemplação é o ápice da felicidade humana. Né? Então, eu vou me concentrar num tratado de Plotino, que é o primeiro tratado que ele escreveu. A gente chama de Enédon 6, que é o Tratado sobre o Belo. Porque nesse tratado, ele está ensinando justamente... Esse tratado, ele escreveu, provavelmente concebendo ele, primeira vez que ele escreveu um texto, né, para ser divulgado, como uma introdução à proposta filosófica dele, que não é só uma teoria no sentido contemporâneo, eu fiz uma teoria filosófica, mas era a adoção de um modo de vida e de um caminho, cujo objetivo era a realização máxima das possibilidades humanas, ou seja, a eudaimonia, a felicidade. Né? E o que Plotino fala nesse tratado? Esse tratado começa como se fosse uma discussão sobre o que é o belo. Então, na verdade, ele é o principal tratado de estética da antiguidade, porque é o lugar que a gente tem onde a questão do belo é discutida com maior extensão e com bastante profundidade. É uma teoria boa, interessante sobre o belo mesmo. Mas, na verdade, quando a gente vai lendo o texto, a gente descobre que ele não quer falar só o que é o belo, ele não quer construir uma teoria do belo. Ele quer mostrar que a contemplação da beleza, e da beleza do sensível mesmo, tá? Ela é o caminho, ela pode ser o despertar para essa vida filosófica em busca da contemplação. Né? Então Plotino ele fala assim, olha, a gente, quando vê algo belo, a gente é arrebatado pela beleza. Né? Eu vou dar exemplos aqui, falei do mar, de uma montanha, uma obra de arte. Né? Plotino, ele fala das pessoas que são arrebatadas diante da visão de uma obra de arte também. Mas nesse tratado ele está pensando muito no banquete de Platão. Então também está pensando na beleza dos corpos. Pessoas que têm belos corpos. A gente fica arrebatado quando vê alguém bonito, né? Principalmente quando a gente é mais jovem, está descobrindo a beleza. Assim. E Plotino fala, olha, isso aqui, quando a gente se sente arrebatado,
diante da visão de alguma coisa que seja bela, e visão no sentido de visão sensível mesmo, né? Isso aí é uma primeira experiência de contemplação. A gente aprende a contemplar assim. Na verdade, a contemplação era muito mais natural para os antigos do que para a gente, por causa de um detalhe que a gente nem percebe. Não existia poste na cidade grega, né, com luz elétrica. Por causa disso, quando os gregos olhavam para o céu de noite, eles viam aquela imensidão da Via Láctea e as estrelas, e todo mundo que, sei lá, já foi acampar no mato e olhou para o céu pela primeira vez, vendo estrela cadente, vendo a Via Láctea, vendo aquela coisa maravilhosa, né? Pensou assim, que experiência que é essa, né? Essa é a experiência da humanidade até inventarem luz elétrica, né? E essa experiência de arrebatamento, assim, de entender que a realidade é muito maior do que a gente, né? O mundo natural, a natureza, incluindo as coisas que estão no céu, né? São muito maiores do que a gente, mas ao mesmo tempo essa grandeza toda da realidade, ela não é opressiva, ela é convidativa, né? O mundo é grande, mas ele não é feio. Ele é bonito. Inclusive eu li num lugar uma pessoa falando uma coisa que nunca tinha caído essa ficha, e é muito interessante. Falou assim, o feio para a humanidade foi uma coisa muito difícil de se alcançar. Porque se parar para pensar, foi lá a partir do século XVIII, XIX, começou a ter muita coisa feia pra gente ver. Tipo cidade grande, com concreto, asfalto, casa assim, prédio e tal. Antes, assim, a pessoa faz uma... Você vai numa aldeia indígena, né? Uma pessoa que tá vivendo aí de um modo que não é muito diferente de como vivia há centenas de anos atrás. Pode ser simples, né? Para os nossos padrões econômicos pode ser pobre, mas feio não é, né? O jeito simples do ser humano não é feio. A gente precisa de dinheiro e de mau gosto e de, sei lá, vontade de domínio. Tem toda a questão da técnica, né? Pra gente fazer uma coisa feia como cidade moderna, né? Então, assim, o ser humano, ele tá rodeado pelo belo, originariamente. Hoje em dia tem que fazer um esforço, né? Mas, assim, a natureza não é tão distante de uma existência humana pré-moderna, né? O céu estrelado. Então, a gente vai tendo essas experiências de contemplar coisas belas e de se admirar com a beleza da realidade. Isso ensina a gente a contemplar, né? E é sobre isso que Plotino está falando, né? Não vai dar tempo aqui na exposição de mostrar no detalhe, de defender a interpretação, mas é mais ou menos isso. Só que ele fala o seguinte, olha, o que faz uma coisa ser bela, né? E outra coisa não? E aí ele fala, é o resplendor do inteligível no sensível. Eu também estou falando de um jeito resumido aqui, né? Mas é quando uma forma inteligível ela consegue se refletir bem na matéria, né? É nesse momento que a gente contempla o belo. Então, o belo, quando a gente pensa em isso aqui é belo, mesmo quando a gente está contemplando o belo sensível, a gente está tendo uma experiência espiritual. A inteligência humana tá em jogo aí também, né? A gente está vendo aquela forma que a gente capta com a inteligência e aí, né? E a gente fala essa inteligibilidade na matéria, né? A gente fala, isso aqui é legal, isso aqui é interessante, isso aqui é belo, né? Uma beleza que pode ser multifacetada. Plotino não está pensando necessariamente nisso que a gente chama de ideal clássico de belo, tá? Então, pensando assim, belo é inteligibilidade na matéria, né? Quando a gente vê isso, a beleza sensível, né? Ouve alguma coisa que faz algum sentido para nossa inteligência, né? Pode ser por uma harmonia, pode ser por alguma outra coisa qualquer. Plotino fala que um raio de sol, que é uma coisa simples, não tem partes, né? Então não é simetria. É belo também. Ou um som, né? Tipo um som de um sino, só um sino assim. É belíssimo. Não tem partes, não tem simetria, não tem harmonia. Mas tem uma inteligibilidade ali, né? Então, o que Plotino está falando? Está falando assim, olha, quando a gente está buscando a beleza sensível e a existência humana, quando a gente analisa, o que a gente está fazendo da vida, né? Primeiro a gente quer sobreviver, claro, né? Mas a hora que a gente assegurou a sobrevivência, a gente está buscando o belo, né? Está buscando as coisas que nos agradam sensível, intelectual ou moralmente. E isso tudo são coisas belas, né? Está buscando comer uma coisa gostosa, ver uma coisa bonita, ter um conforto. Isso tudo tem uma beleza aí envolvida, né? Apesar de pode ser uma coisa bem grosseira, tipo, dormir não tem tanto a ver com beleza, mas assim,
se a gente satisfez essas necessidades básicas, né? Mas a gente está buscando o belo no sensível. Ou então a gente quer fazer a diferença no mundo, né? Ou seja, a gente está buscando o bem. O bem, para os gregos, era belo também, né? Eram ações belas. Ou a gente está vivendo a vida do filósofo e buscando a beleza da realidade, entender a realidade. Isso aí é belo também. Então, o que Plotino está falando é o seguinte: o que a gente busca, quando a gente busca o belo, e a gente está sempre buscando o belo na nossa vida, né? A gente está buscando o inteligível. Então, se a gente quer ser feliz buscando o belo, quando a gente alcançar o belo, a gente acha que vai ser feliz. Essa felicidade vai ser mais intensa e mais duradoura quando esse belo for o belo inteligível. Ou seja, quando a gente viver a vida do filósofo e a gente aprender a se deleitar com a compreensão das coisas. E aí é importante, tá? Porque hoje em dia, nossa vida intelectual é muito discursiva apenas. Então a gente faz teorias, e aí quando fala de vida teorética, é fazer teorias, né? Tipo, eu criei minha teoria, sei lá, política aqui, aí eu escrevo um livro, minha teoria é o livro, né? Para os antigos não é bem isso. O discurso, ele é só um caminho para a intelecção, ou seja, o logos é um caminho para nós. É questão de ver mesmo, de captar um aspecto do real. Esse aspecto necessário, ou seja, isso que tem que ser desse jeito, não de outro. A soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser 180 graus e não é outra coisa. Universal, ou seja, essa demonstração matemática, ela vale para qualquer triângulo e não apenas para o triângulo que eu estou vendo. E eterna, porque hoje, há 1000 anos atrás, daqui a 1000 anos, a demonstração vai continuar valendo, né? Então, para Plotino, seguindo a tradição platônica, a contemplação máxima, a contemplação mais elevada e aquela que traz mais deleite é aquela contemplação que, se a gente consegue fazer, ela que traz a felicidade mais profunda que o ser humano pode ter, é essa contemplação do inteligível. E aí Plotino, ele pega uma ideia que está lá na República de Platão e desenvolve ela, mas os médio-platônicos já desenvolveram, os filósofos da tradição platônica toda, inclusive Aristóteles, mas mais o médio-platonismo, que pensam num caminho filosófico. A filosofia é uma vida que a gente passa estudando. O objetivo final é ter essa visão ampla e profunda do todo. Ou seja, não é passar a vida estudando só um assunto, igual hoje em dia a gente vira especialista numa coisa, né? Para a filosofia grega, a gente pode até estudar uma coisa mais do que outra, claro. Mas o ideal do filósofo é ter uma visão do todo. Uma visão que seja ampla e profunda. Não é saber todas as coisas, todos os detalhes, porque isso é impossível para um ser humano, né? Mas é ter uma visão do todo, que seja verdadeira, que seja ampla e que seja profunda. A gente sabe o que cada coisa, o lugar que cada coisa tem no todo, né? Então, isso é uma coisa que demora uma vida de estudo. E Platão delineia essa vida de estudos na República, quando ele fala da educação do filósofo. E resumindo bastante, assim, porque é o que dá tempo, é mais ou menos o que na Idade Média será sistematizado como trivium e quadrivium. Ou seja, a gente começa estudando linguagem e lógica, ou seja, gramática, retórica e lógica. Para a gente aprender, para ter uma cultura literária, gramática não é estudar só gramática, assim, igual hoje em dia. É adquirir uma cultura literária, é estudar os poetas, saber escrever bem, bonito, tal, recitar, tudo mais que tem a ver com uma educação literária, né? Na verdade, a gente traduziria literalmente a palavra gramática em grego por letras. É uma educação em letras, né? Depois a educação retórica, que é essa capacidade de convencer os outros, persuadir os outros com a linguagem, e a lógica, que é ter o pensamento lógico, né? Na antiguidade isso não estava tão sistematizado assim como na Idade Média, tá? Platão está pensando isso lá no começo dessas ideias, né? Eu estou falando do exemplo medieval só para a gente ganhar tempo, né? Porque senão a gente teria que ver muitos nuances. E depois tem a educação matemática, que em Platão tem várias disciplinas, né? Mas a Idade Média consagrou isso em 4 disciplinas, que é a aritmética e a geometria, e a aplicação da aritmética e da geometria no espaço e no tempo, que é a astronomia, que é a aplicação da geometria no espaço, e a música
que é a aplicação da aritmética no tempo. Ou seja, era um estudo para a gente entender que esse mundo aqui, ele não é um irracional, um conjunto de coisas irracionais. Existe uma lógica, inclusive pode ser captada matematicamente mesmo. Existe uma ordem no mundo. E o estudo da matemática era esse estudo que ajudava a gente a entender a ordem desse mundo. Depois que... Mas em Platão tem outras disciplinas, tá? Ele fala se eu não me engano, da estequiometria, que é o estudo dos sólidos e por aí vai, né? A Idade Média que consagra esses quatro, porque esses quatro já davam para a gente entender a ordem do mundo. E depois disso, então, estudava as coisas propriamente filosóficas, tipo o que ele vai chamar de... O que a gente vai chamar hoje de metafísica, ele vai chamar de dialética, né? Que é pensar nos princípios inteligíveis, ou seja, estudar as formas inteligíveis e a relação delas umas com as outras, né? E nesse momento, então, o filósofo, depois de estudar muito tempo a dialética, tinha uma visão dos princípios da realidade, depois de estudar matemática da realidade como um todo, e aí a pessoa conseguia essa visão ampla e profunda do todo. Também estudava filosofia da natureza, né? Aristóteles desenvolveu muito isso, podia estudar partes da filosofia da natureza. Aristóteles estudou até morfologia animal, né? Mas Platão e a tradição platônica depois delineia assim, os aspectos essenciais para esse caminho. Aí tem a diferença. Aristóteles não era muito da matemática, né? Então ele não enfatizou muito isso. Os médio-platônicos e Plotino vai enfatizar mais a matemática. Mas então, o que acontece? No final das contas, o filósofo tem uma visão ampla e profunda do todo, que é uma visão contemplativa. Ele pode parar e ele percebe que ele entende a realidade nos seus aspectos gerais, pelo menos, e nos seus princípios. E ele ele é arrebatado diante dessa visão intelectual da ordem das coisas. Isso é maximamente belo, porque é o princípio, é o fundamento de toda beleza, né? E isso, portanto, deleita a alma mais do que tudo. Mas aí tem um outro detalhe que Plotino fala em vários tratados. Quando a gente está muito apegado às coisas sensíveis, por exemplo, eu gosto muito de dinheiro, eu tenho muita fome, eu gosto muito de beber e eu penso só nisso, né? A hora que eu vou entender assim, a ordem da realidade, isso parece chato, né? Quando a gente já tentou estudar com fome, né? Eu quero comer, passar fome, em vez de ficar estudando o negócio lá, né? Então, assim, a gente tem que ter... eu tenho medo, né? Assim, de acontecer uma guerra, morrer todo mundo, me matarem, e aí o medo não me deixa me concentrar em filosofia, né? Então, para a gente ter um nível de concentração e para o nosso eros, para o nosso desejo, poder se deleitar verdadeiramente nessas coisas, na compreensão do real, para eu gostar disso de verdade, eu tenho que fazer um trabalho interior de despreendimento do sensível, né? Plotino vai chamar isso de purificação, catarsis. A alma tem que se purificar do sensível, mas significa isso, se desprender, parar de ficar preocupando com as coisas desse mundo tanto assim, né? Vou ficar rico, vai ter uma guerra, quem que é o político agora, qual que é a nova treta política, tal. Alcino, né, que é esse filósofo médio platônico, ele fala, filosofia é a gente parar de dar tanta atenção para as coisas humanas e deslocar o nosso olhar para as coisas divinas, ou seja, para a ordem da realidade, né? E aprender a amar isso. Então, filosofia platônica também é um caminho de direcionamento do desejo. A gente vai direcionar o nosso eros, o nosso amor, para as coisas que são permanentes. E, portanto, nossa felicidade vai ser mais permanente, porque ela não vai depender da situação política, da nossa situação de vida pessoal, né? A gente colocou o nosso amor naquelas coisas que não perecem, né? Que são as coisas que a gente alcança com a inteligência. E que a gente contempla, né? Que a gente entende com a nossa inteligência, a gente conhece e a gente se deleita, a gente é arrebatado com a beleza dessa ordem do real, que a gente capta com os estudos, com a filosofia e tal, né? E é isso que Plotino fala. E Plotino fala que essa contemplação pode ser tão intensa que a gente pode, inclusive, contemplar os princípios últimos da realidade, né? Que aí também não dá tempo de explicar quais são em Plotino aqui,
Mas é assim, é o mundo das ideias, a gente pode ter uma visão da totalidade do inteligível, que é o que ele chama de intelecto, né? E, para além disso, a gente consegue se concentrar muito, ou seja, se a nossa atenção é totalmente se volta para esse todo que a gente contemplou depois de muitos anos de estudo, a gente pode contemplar a unidade subjacente a todas as coisas, que é o princípio último da realidade, é o absoluto na filosofia de Plotino, que ele chama de um, né? E é muito interessante, ele fala que essa contemplação, ela não é uma contemplação, tipo quando a gente contempla alguma coisa bela, que tem, hoje em dia a gente falaria sujeito e objeto. Plotino fala, né, o que conhece e aquilo que é conhecido, né? Não existe essa distinção, é uma contemplação tão intensa que a gente se vê transformado naquilo que a gente contempla. A nossa alma se torna uma pura unidade, né? A nossa experiência, ela é a experiência da unidade pura, do absoluto, do fundamento da realidade. Então, é uma experiência que muitos autores chamam de mística, porque não tem mais distinção entre sujeito e objeto, né? E é uma experiência que está para além da razão, o que não significa que é irracional, tá? Ela, na verdade, é um recuo até o fundamento último da razão, até a unidade que torna possível qualquer pensamento racional, né? É chegar na raiz da razão. E, portanto, isso é o ápice da filosofia, é a contemplação última e o coroamento de uma vida dedicada à filosofia para Plotino. É isso que eu tinha para falar, pessoal.